Estamos de volta com o segundo bloco do Mix TV Notícias. Desde 1º de junho, os bancos só podem cobrar 5 tarifas dos clientes. O Banco Central também estabeleceu novas regras para o mercado de cartão de crédito. Agora, está proibido o envio de cartões sem a solicitação do consumidor e o pagamento mínimo da fatura subiu de 10% para 15%. O Conselho Monetário Nacional ainda exigiu do mercado a oferta de apenas 2 tipos de cartão. Um básico para pagamento de contas, compras e serviços e outro diferenciado, com programas de benefícios e relacionamento. O Mix TV Notícias recebe hoje o educador financeiro Reinaldo Domingos. Reinaldo, é um prazer te receber aqui no programa. Muito bem, antes de nós falarmos exatamente sobre essas medidas tomadas pelo Banco Central, eu quero fazer um resgate um pouco da tua história de vida. Você é formado em Ciências Contábeis, não é isso? E se tornou educador financeiro. Por que essa mudança? Pela simples mudança do comportamento que eu tive. Logo quando criança, com 12 anos, eu tinha lá um sonho, eu quero ter uma bicicleta. E comecei a poupar, fui auxiliar de camelô. E com isso eu comecei a criar o hábito de poupar. Poupar antes, parte do meu dinheiro, sempre foi assim, desde o começo. Pedro. Ficou rico que nem o Silvio Santos? Porque a história de começou... O Silvio Santos é camelô inteiro, eu fui auxiliar de camelô. Nós estamos quase chegando lá, viu? Tá certo. E desse momento para frente, eu comecei a perceber que em 10 meses eu guardava dinheiro, parte do dinheiro para comprar a bicicleta, comprei a bicicleta, fui lá, paguei à vista, o turco me deu de volta R$10, com 12 anos. E eu percebi que eu podia realizar tudo desde que eu poupasse. Certo. E aí começou um trabalho na minha vida, fui auxiliar de muitas coisas, comecei a trabalhar, fui para São Paulo com 20 anos, com 37... Você de onde? Sou de Casa Branca, interior de São Paulo. Perfeito. E com 37 anos eu me tornei uma pessoa independente financeiramente, ou seja, eu trabalho por prazer, não mais por necessidade. Ou seja... Aos 37 anos, se você quisesse, não precisaria mais trabalhar. Não precisaria trabalhar. Então o que aconteceu comigo? Eu criei dentro dessa linha, fui estudar um pouquinho. O que aconteceu comigo tão precocemente, 37 anos, já que você se aposenta com 60, aquela coisa, né, e tal. Eu percebi que eu tinha uma forma de fazer, eu sempre fazia um diagnóstico, estabelecia meus sonhos, fazia um orçamento diferente dos economistas, aquele orçamento que primeiro eu ganho, tiro para os meus sonhos, depois eu adequo as minhas despesas e poupava. Certo. Por isso eu criei uma metodologia. E aí eu entrei com uma missão pessoal. Qual a missão pessoal? Eu vou disseminar a educação financeira por meio dessa forma que eu criei, que chama-se metodologia de SOP. DSOP. DSOP. Criei o Instituto de SOP de Educação Financeira. Hoje nós temos mais de 153 educadores no Brasil todo, disseminando a educação financeira por meio desse método. O que quer dizer de SOP? Diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. De SOP, diagnóstico, sonho, orçamento e poupança. Bem, eu acho que o brasileiro, a maior parte dos brasileiros, só respeita uma dessas letras. Primeira, a segunda, sonhar, né? Porque é difícil um diagnóstico, na verdade, é muito difícil. Geralmente as pessoas buscam até uma ajuda, uma ajuda financeira, uma consulta financeira, ou com um contador como você, ou um economista, um administrador, né? Enfim, uma pessoa que preste uma consultoria financeira. O brasileiro não tem esse hábito de poupar, pelo contrário, ele acha que o governo é responsável por tudo, né? Inclusive pela aposentadoria dele, que ele nunca pensou, sempre gastou mais e nunca pensou em poupar, na verdade, e nunca se preocupou em fazer detalhadamente o orçamento, quanto ele ganha e quanto ele gasta, né, para a sua sobrevivência. Agora, muito bem, nós ainda vamos conversar muito sobre essa tua missão, mas eu queria, antes disso, perguntar para você o seguinte: o que você achou dessas medidas tomadas pelo Banco Central com relação aos cartões de crédito? Totalmente paliativa, sem nenhuma sustentabilidade, algo que não combate causa, combate efeito. Aumentar de 10% do cartão de pagamento mínimo para 15%, e depois no final do ano para 20%. Dezembro vai para 20%, absolutamente, né? Não responde nada com relação ao consumo. Muito pelo contrário, há quem diga lá que o pessoal já começou a sacar as poupanças para pagar um pouquinho mais a parcela. Isso não é uma verdade. Ou seja, isso não vai inibir o consumo desenfreado? Hipótese nenhuma. Quem deve 90%, deve 85% do valor de parcela mínima. Não faz a menor diferença. E reduzir de 80, 90 taxas para 5 taxas. Na verdade, ele só reduziu e compactou os nomes. Os juros absolutamente não sofreu nenhuma mudança. Quer dizer, se você olhar o cenário, o cartão de crédito é uma ótima ferramenta,
que tem que ser obedecida, tem que ser respeitada, porque causa até coisas boas. Para quem sabe utilizá-lo, né? Sim, mas nós devemos educar Exato. o povo brasileiro e não simplesmente criar inibidores como esse, paliativos, que não sustenta absolutamente nenhuma ação que corrija a causa. Então, nós precisamos deixar muito claro, essa medida, como a medida também, carros, agora na entrada você tem os juros menores de 36%, 20%, 48 parcelas, 30%, 60 parcelas, 40%. Isso não inibe nada, porque na verdade eu posso ainda financiar em 60 meses a juros de 2,5%. Se eu der a entrada, eu tenho 1,5%. De qualquer forma, eu estou pagando juros. Então, nós temos que combater o quê? A causa desse problema. Onde? Jogar a educação financeira como algo que ela de verdade é. Não é cartesiana, não é matemática, não é cálculo, e sim hábitos e costumes. Ou seja, então nós estamos chegando à mesma conclusão dos grandes males do Brasil. Falta educação à nossa população. De forma geral. Não é? De forma geral. De forma geral. Olha, se nós temos metade da população brasileira analfabeta, funcional, você imagina as dificuldades que as pessoas não têm de diagnosticar os seus problemas, como você mesmo falou, de colocar no papel ali quais são os meus sonhos, como você fez aos 12 anos. Olha, meu sonho é comprar uma bicicleta. Quanto custa a bicicleta? Exemplo. R$100. R$100. Vou juntar todo mês R$10. Vou chegar lá e vou comprar. E quando comprar, pago à vista e ainda tem 10% de desconto. É por aí. É por aí. Aí as pessoas não fazem isso. As pessoas, pelo contrário. Eu quero comprar uma televisão. Ele, às vezes, tem que estar quase com o dinheiro completinho para comprar aquela televisão à vista, mas ele não consegue se controlar, vai lá, se endivida, paga. Em 24 meses, juros à beça, na verdade, a televisão que custaria R$1.000, vai sair para ele por R$2.400, R$2.500, e ele vai se envolvendo nessa armadilha financeira. É necessário que nós entendamos o seguinte, toda vez que você compra a prazo, você paga juros. Estar endividado é decisão. Primeiro eu poupo e compro à vista, pago menos. Se eu comprar a prazo, pago mais, compro uma televisão, pago duas. Esse é um ponto importante de ser revisto. Agora, me diz uma coisa. Vamos ter que parar, né? Você está... eu tô... tem que parar aqui. Precisa de um copo d'água aqui. O estúdio não está acostumado. Não, tô. Não, para mim não precisa não. É que eu estava... Eu falei muito já antes disso. Jornal da tarde. Deixa eu pegar água aqui. Vamos entrar agora nessa questão de educação financeira. Vocês editam, né? Não. Agora parou a fita. Eu não posso nem ver água. Endividado é decisão. Comer água pra cacete. Primeiro eu poupo e compro à vista, pago menos. Se eu comprar a prazo, pago mais. Eu tomei antes de fazer o exame. Uma televisão, pago duas. Você tomou 20, né? Esse é um ponto importante. Copos, Cara, eu tomei 20. Agora, assim, me diz uma coisa. Eu fui, ela falou, você chega não tá cheio. Mas é que demora a encher um pouquinho, né? Ela falou, daqui 20 minutos você volta. Eu voltei rapidamente, né? Mas compro uma televisão, pago duas. Esse é um ponto importante de ser revisto. Mas compro uma televisão, pago duas. Esse é um ponto importante de ser revisto. Agora, me diz uma coisa. Pago menos. Se eu comprar a prazo, pago mais, compro uma televisão, pago duas. Esse é um ponto importante de ser revisto. Agora, me diz uma coisa. Deixa eu ver o que eu falei. Deixa eu ver o que eu falei. Vamos ter que parar, né? Você tá, vamos lá. Eu tô... tem que parar aqui. Pago duas, tudo bem. Ok. Aí vem comigo, agora, né? Tá. Compro uma televisão, pago duas. Esse é um ponto importante de ser revisto. Agora, Reinaldo, o que falta o que nós podemos fazer para que as pessoas comecem a fazer o orçamento?
Ou seja, elas tenham uma educação financeira? Bom, é importante, Pedro, a gente colocar para quem está nos assistindo que cada família tem seu padrão de vida. Certo. Cada família tem a sua história, a forma de viver. E cada família também não teve absolutamente nenhuma informação, seja com os avós, bisavós ou pai. Então, nós estamos numa cadeia de gerações realmente totalmente deseducadas financeiramente. Então, o caminho... Ou seja, a maior parte das pessoas nunca teve uma orientação, isso dentro de casa. Absolutamente. Até porque os bancos não orientam efetivamente a forma de como conduzir. Aí existe, sim, um trabalho feito pelas instituições financeiras para colocar realmente consciência no consumo e tudo isso, mas isso não remete em causa do problema na sua essência. Então, o caminho é pelas escolas, o caminho é pelos lares e principalmente também as empresas que precisam e cada vez mais necessitam de capacitar os seus colaboradores a evitarem de pedir aumento, pedir o crédito consignado, antecipação do 13º, porque esse é uma ciranda de créditos que vai entrando dentro da empresa e, na verdade, não vai levar a lugar nenhum. Então, ou seja, isso não resolve a situação da maior parte das pessoas. Absolutamente não. Agora, o que você acha dessas milhões de pessoas que ascenderam socialmente? Né? As pessoas que estavam na classe E foram para a classe D, as que estavam na D foram para a classe C, e hoje nós temos aí em torno de 11 milhões de pessoas que ascenderam à classe C. A classe C hoje, aliás, eu acho isso muito salutar, que a classe média seja a maioria da população. Agora, essas pessoas que ascenderam socialmente, me parece o seguinte, elas nunca consumiram praticamente nada e começam a consumir agora. Só que estão consumindo tudo de uma vez por todas. Estão comprando televisão, geladeira, ar-condicionado, viajando, fazendo cruzeiros. Quer dizer, não é coisa demais ao mesmo tempo? Na verdade, nós tivemos uma ascensão, aí, uma passagem de escadas, né? D, E, D e C. Na verdade, nós estamos alavancados em créditos. Nós temos dois fatores. O marketing publicitário que fala, Pedro, compre, filho do Pedro, compre, neto do Pedro, compre, né? Todo mundo está querendo comprar. Facilidade no crédito. E aí você entra o crédito e fala assim, compra aquilo que você... Então, dinheiro eu não tenho para comprar, mas o crédito eu tenho. Então, eu compro aquilo que não sonhava, com dinheiro que não tenho, e para impressionar, muitas vezes, quem eu nem conheço. Certo. Então, nós temos que tomar uma decisão de combater causa, e não mais efeito. Então, não adianta, eu estou endividado, mas o que eu vou fazer? O cartão é um dos viés? Mas não é o mais importante, não. Nós temos o cheque especial, que é pior ainda. Porque você tem lá um limite que se julga como um benefício, e, na verdade, é uma linha de crédito de 10% ao mês. Então, há necessidade urgente de colocarmos a nossa população, as nossas famílias brasileiras, no viés da educação financeira. Ou seja, nós precisamos entrar com isso rapidamente nas grades curriculares, que é o que nós estamos fazendo em hoje mais de 50 escolas no Brasil, fazendo com que a educação financeira chegue rapidamente nas grades curriculares, na sala de aula, capacitando o professor e levando para essas crianças e para os pais dessas crianças a possibilidade de a criação de uma nova geração. Agora, como é que você chegou até as escolas? Como é que você apresentou esse método? O primeiro passo, esse livro, o Terapia Financeira, né? Que é um livro... Que ele colocasse aí na tela, esse livro Terapia Financeira, do Reinaldo Domingos, Realize seus sonhos com educação financeira. Olha aí, está ali, mais de 40 mil exemplares já vendidos. É um livro, Pedro, que nasceu da minha história, criando a metodologia. Então, aí nós temos 4 pilares, o diagnosticar, sonhar, orçar, poupar, onde a gente faz passo a passo todo o caminho de uma pessoa ou de uma família, como ela deve se educar financeiramente. Então, não dá para você hoje sair fazendo assim, eu vou cortar tudo que eu gasto. Não resolve, é preciso ter uma metodologia, é preciso ter uma forma. E atrás desse livro você vê que tem uma pergunta interessante que eu gostaria que você fizesse para os nossos telespectadores. Se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho mensal, por quanto tempo conseguiria manter seu atual padrão de vida? Essa é uma pergunta interessante. Mais interessante ainda é a resposta, que na verdade, para milhões de famílias, essa resposta não passa de um mês. E isso é muito grave. Isso é terrível, né? Isso é terrível porque a família é o esteio de tudo. Então é necessário combater causa. Nós precisamos ir atrás de respostas. Por isso que a gente uma coisa, Reinaldo, é verdade que... Eu já ouvi isso da boca de colegas teus que prestam consultoria financeira. O ideal é que as pessoas tivessem pelo menos uma poupança que lhes possibilitasse ficar sem esse ganho mensal por pelo menos um ano.
O ideal é você pensar o seguinte, quando eu estou com 20 anos, um ano perfeito. Quando eu estou com 30 anos, pelo menos 10 anos. Quando eu estou com 40, 20 anos. Quando eu estou com 50, 30 anos. E quando eu estiver com 60, que eu tenha plenitude dessa geração. Ou seja, nós vamos viver até os 101 anos. Você falou para mim que eu também falei que nós temos 50, não é isso? Então nós vamos viver até os 101. Para nós, é importante termos a sustentabilidade já tomada, adquirida, com 50, com 60 anos, para que a gente possa gozar uma vida com mais prazer, cuidar dos netos, brincar, ou seja, curtir a vida de uma forma prazerosa. E é isso que eu estou fazendo, exatamente isso. Para mim, educar financeiramente os nossos educadores no Brasil e fazer uma palestra, como fizemos agora recente no CIE, ou seja, trabalhar a educação financeira como forma de meio, né? Porque a educação financeira nada mais é que você ter uma forma de fazer o dinheiro, fazer com que seja respeitado, que ele não aceita desaforo mesmo, e mais do que isso, que você pegue e guarde parte dele por um bom tempo, mas não esquecendo de estabelecer os sonhos. Agora, esse teu método, que é o de SOB, que é diagnosticar, sonhar, orçar e poupar, o diagnosticar é exatamente, né? Faça um levantamento dos rendimentos, observe seu comportamento financeiro no microscópio, registre todos os seus pequenos e grandes gastos, descubra qual é seu padrão de vida e conheça seu eu financeiro. Sintetizando, como é que você procura estabelecer, repassar esses conhecimentos para o teu, vamos dizer assim, aluno, teu estudante? É simples. Quando você fala em diagnosticar, é a mesma coisa que você foi no médico ontem e ontem. Ou seja, eu preciso primeiro tirar uma fotografia do meu eu. Como é que eu estou para tomar o remédio certo. E aí nós temos uma ferramenta importantíssima que é... apontamento de despesas. E aí você percebe que na primeira página, o que você encontra? Registro dos sonhos, isso é sensacional. Então, você não vai logo falando com a sua família. Então o caminho é reúne a família e vamos falar um pouquinho sobre o segundo pilar. Qual é o segundo pilar? Sonhar. Sonhe com tudo o que o dinheiro pode comprar. Escreva seus sonhos, estabeleça prazos concretos, calcule quanto custam os seus sonhos. Isso é espetacular. Fantástico, porque nós precisamos resgatar o verdadeiro ideal de viver. Prazer, sonhar. Então é necessário que entre dentro da educação financeira um motivador. Então é uma motivação que nós temos. E muitas vezes esse sonho, ele não tem, vamos dizer assim, um preço fixo, na verdade. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, meu grande sonho é chegar a um determinado ponto que eu não preciso mais trabalhar e que eu possa fazer uma viagem pelo mundo. De carro, passeando e tal. É preciso saber quanto custa a viagem pelo mundo? Para que eu possa, mas eu tenho que ter necessariamente isso, porque se eu não me precaver e saber quanto custa a viagem para o mundo, eu posso gastar tudo e quando eu voltar estar sem dinheiro. Exatamente. Então é necessário que você saiba, cada sonho é um sonho de longo prazo, saiba quanto custa e reservar dinheiro para ele, especificamente para ele. Por isso que a gente fala, sonho tem aí o quanto é, né? Quanto custa. Quanto vou guardar e em quanto tempo realizar. E aí? Então. Sonho de médio prazo, não é isso? E de longo prazo. E de longo prazo. Por que 3? Nosso telespectador que está assistindo agora, pode ter certeza, você sempre guardou para um sonho só. E quando tem um problema na sua vida, você pega todo o dinheiro lá e vai para outra situação. É necessário saber sonho, sim, da independência financeira, da sua aposentadoria sustentável. É necessário você ter sonho, sim, de comprar seu carro, comprar sua casa, até viajar, ou seja, tudo é possível desde que você saiba quanto custa, quanto vai guardar e em quanto tempo. E nunca deixar de ter os 3 sempre juntos, curto, médio e longo. Por quê? Porque com esses 3 sonhos mínimos dentro de uma família, sentando e conversando, é o grande responsável, o motivador para você derrubar as suas despesas. É mais ou menos assim, o apontamento de despesas serve para atacar as suas despesas, ou seja, eu vou derrubá-las a ponto de eu e minha família termos capacidade de comprar aquilo que nós desejamos. Esse é o grande segredo. E o orçar, que é o terceiro pilar... Faça uma blitz no seu consumo, adeque seu padrão de vida, seja fiel a seu sonho, não ultrapassando o orçamento e projete seu orçamento anual. E importantíssimo dentro do orçar é que nós temos um orçamento diferente do economista, né? É o que eu ganho menos o meu sonho e vou adequar o meu padrão de vida, minhas despesas aqui. Geralmente era, como a gente sempre faz hoje, o que eu ganho, tiro as despesas, se der lucro ou prejuízo, eu vou pensar em fazer alguma coisa. Jamais vai fazer tantas coisas. Por isso que é importante inverter esse ciclo e jogar o sonho como prioridade, curto, médio e longo, mas aqui antes
das despesas. E aí nós vamos o quê? Poupar. Que é Pois o quê? é, o Brasil não é um país, né, que poupe, né? Os brasileiros não poupam, isso é uma coisa que realmente aflige a todos nós. Em contrapartida, nós temos o Japão, por exemplo, que poupa demais e a economia sempre está em recessão, né? Porque os japoneses não querem consumir. O que é o melhor? Poupar para realizar sonhos. Poupar para realizar os seus desejos, os seus objetivos. Então, quando a gente coloca poupar, é importante que nós estabelecemos qual é o meu sonho. Se é curto, médio, longo. Curto prazo até 1 ano, médio prazo até 10 anos e longo prazo acima de 10 anos. Você tem que adequar as Vamos dar aplicações... exemplo. Um curto prazo é você... Cadeirinha de poupança. Ah. Até 10, 12 meses, cadeira de poupança. Vou comprar uma televisão em 10 meses. Pronto, Guarda tá a cadeira de poupança. Médio prazo, título do Tesouro, um dos melhores, dos últimos 10 anos, mais de 10 anos. Então, a Bolsa de Valores perdeu do título do Tesouro já há 10 anos que vem perdendo. Isso é importante. Aí você vem com CDB, você vem com alguns tipos de investimento, fundo de investimento, isso para médio prazo. Para longo prazo, você pode entrar com acima de 10 anos, previdência, você pode até ter um pouco de ações de empresas de primeira linha, você pode ainda ter o título do Tesouro a longo prazo, que está pagando as melhores taxas hoje. Então, até imóvel que eu quero comprar para poder alugar, para poder receber, tudo isso é possível. Agora, é importante você não pegar o dinheiro de curto prazo e jogar dentro das ações, como aconteceu em 2008, quando a nossa população, o mundo caiu-se e viu que nós não tínhamos educação financeira nenhuma. Exato. Então, é importante você conhecer o tipo de aplicação. E aí, vai buscar especialista em investimento. Você não é bom nisso. Eu não sou bom nisso. Eu tenho especialista de investimentos do meu dinheiro. Eu não fico na zona de risco. Eu vou diretamente, pesquiso em algumas entidades, busco um especialista adequado e vamos investir. Para quê? Para sonhos. Porque dinheiro investido sem sonhos é dinheiro do marketing publicitário. É verdade. Agora, e esse seu segundo livro aqui? Esse livro Livre-se das dívidas. Como equilibrar as contas e sair da inadimplência. Muito bem. Hoje, Reinaldo, que todos os nossos analistas financeiros têm demonstrado preocupação em relação às dívidas. O brasileiro está devendo muito, olha aí, já está na tela o livro do Reinaldo, e muitos já estão inadimplentes e milhões estão já falidos. Por que isso? Simples. Se você pensar no ciclo do endividamento, o que causa, na verdade, os dois fatores mais importantes hoje, o marketing publicitário, que não tem nada errado com ele, nós temos o crédito fácil, que são os dois fatores. Aí você tem os meios, cheque especial, cartão de crédito, financeiras. Quais os efeitos? Efeitos na família, muito descontentamento, muitos problemas conjugais, divórcios. Você vai para a saúde, aí você tem estresse, você tem problemas de doenças do tipo que o dinheiro vai causando em você. Na empresa você tem quebra da produtividade, você tem baixa autoestima, aí você tem descontentamento, você tem uma série de coisas. Então, esse efeito que nós estamos colocando, ele é gerado pelo endividamento não consciente. Certo. Nós entramos em 2 pontos importantes, dívida de valor e dívida... Sem valor. O que é dívida de valor? A casa, comprar uma casa a prazo, financiada em 30 anos, eu sei que eu vou pagar quase 4 casas. É verdade. Porém, são 30 anos para pagar. Mas é meu lar. Eu quero ir para lá. Eu não guardei mesmo, então eu quero ir para lá. Ok. E traz segurança, né? Traz segurança, prazer. Ter uma casa... Esse é um pecado que você pode cometer. Pode cometer. Ter um carro também é um pecado que você pode cometer. Agora, onde entra o problema? Eu não sei quanto custa o carro para manter. Aí eu preciso começar a pensar nisso. E aí entra as dívidas... Aliás, isso é um equívoco, um erro que muitas pessoas cometem. Eu conheço pessoas que podem realmente, que têm dinheiro hoje para comprar um exemplo, que é o sonho de consumo de muitos brasileiros, comprar um BMW. Compra uma BMW. Só que ele nunca calculou, nunca pensou em quanto custa manter uma BMW. Uma BMW, a manutenção é muito cara. É um carro que você hoje compra até por 80, 90 mil reais, mas e a manutenção? Mas vamos pensar num carro popular de 30 mil reais. 30 mil. Quanto custa uma manutenção? 3% do valor desse carro mensal significa 600 reais ou 900 reais. De 600 a 900 reais é que custa esse carro
gasolina, IPVA, seguro e tudo mais, licenciamento. E aí você entra todo no conceito de custo mensal. Está preparado ou não? Vou comprar um carro agora? Tenho dinheiro? Tenho. Quanto custa para mensal? Cabe no meu orçamento? Beleza. Então você tem que proteger a dívida de valor, que são os veículos, automóveis, e a dívida de valor, que também é a casa. Agora, nós temos uma dívida sem valor, que é aquilo que você compra, Pedro. Nós compramos, essa é uma realidade, que não agrega valor, né? E o que a gente usa? Qual o mecanismo que a gente usa? O cheque especial, o cartão de crédito que vem aí batendo forte, o FEComércio colocou que 70% hoje do endividamento do brasileiro provém do cartão de crédito e cheque especial. Quer dizer, então é muito sério. E nós temos, se você virar a página, nós temos na dívida de valor os dois grandes viés. Como é que eu saio do cheque especial? Como é que eu saio desse problema do cartão? Então, nós colocamos de uma forma bastante simples como é que combate a causa. Então, é preciso reestruturar a família, reestruturar a organização de entrada e saída de dinheiro. E aí nós entramos no ciclo, né, que é do endividamento. Aliás, é exagerado os nossos números. Nós temos hoje 180 milhões de brasileiros, não é? E nós temos perto de 500 milhões de cartões de crédito. É um absurdo, e nós temos o faturamento, o volume desses recursos também em torno disso, 500 bilhões. Sendo que nós estamos hoje devendo 100 bilhões de reais. É muita coisa, não é? Nós estamos numa situação realmente muito perigosa, né? O cartão de crédito, recomendamos para você que está nos assistindo que você tenha uma renda, tenha apenas um cartão de crédito, que tenha um limite de preferência só de 30% do valor desse cartão de crédito. Ou seja, que você saiba exatamente que é uma ferramenta que traz benefício, segura, não deixará de ter, mas ter mais do que um significa você exagerar-se em cima de um crédito dinheiro que não lhe pertence. E aí entra todo um problema de o que vem primeiro, né? O dinheiro, o consumo. Então é preciso colocar, por isso que nós temos que ter um grande antídoto, que é o sonho, que é o motivador. Nós precisamos trabalhar com as nossas famílias, colocar as nossas famílias, nossas crianças, para entender que é preciso saber quanto custa cada situação de desejo. E priorizar essa situação de desejo vai diretamente na causa dessa compra compulsiva, dessa compra sem critérios. Gente, né? Que tem 100 pares de sapato, não sei quantas camisas. Agora, eu falo uma coisa para você, Pedro. O caminho são pelas escolas. Você percebe que eu vou te entregar educação financeira para o ensino básico. O caminho é por aí. Nós não temos outra alternativa se realmente nós não conseguirmos entrar com essa disciplina na escola. Nós estamos falando de vocês hoje prestam consultoria ou repassam esses conhecimentos para quantas escolas no nosso país? Hoje nós começamos esse ano em escolas, nós estamos com 50 e poucas escolas no Brasil, 8 estados, e já entrando para o ano de 2012 em escolas públicas nos municípios. Então, o trabalho que nós estamos falando hoje já está abrangindo mais de 20 mil crianças, e para 2012, já na grade curricular, nós provavelmente estaremos com 1.000 escolas já entrando dentro desse processo. É muita coisa. E esse é o material para as crianças? Esse aqui é o material para criancinha. O menino é o dinheiro. Criancinha pequena, viu? 3 anos, 4 anos, 5 anos. Olha só. Não está alfabetizada ainda, né? E as crianças têm um bom aproveitamento, Reinaldo? Tem, porque nós trabalhamos também o pai. Nós trabalhamos o pai. E aí eu falava, o que eu vou ensinar para